Um aspecto que nós devemos levar em consideração são as perdas no espaço livre. Quando um sinal deixa a antena, ele naturalmente vai ter um decréscimo no seu desempenho, no seu sinal. Aí o que vai ocorrer são fenômenos da natureza, como por exemplo aí a própria atenuação, a própria dispersão do sinal. E é algo intrínseco da tecnologia, isso é algo físico e isso sempre vai ocorrer. Perfeito? Então, quando nós pensamos em perda do espaço livre, ocorre quando o sinal deixa a antena. Perfeito? Então, deixando a antena, você tem uma grande perda. E nós estamos aqui para mostrar essa perda e também para mostrar como nós podemos atenuar esta perda. Altas frequências, no nosso caso aqui a faixa de 5 GHz, sofrem mais com o fenômeno do que a faixa de 2.4. Lembra, né, pessoal? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, na faixa de 2.4, eu vou ter um comprimento de onda maior do que na faixa de 5 GHz. Isso influencia diretamente na atenuação do sinal. Perfeito? Então, vejamos o exemplo aqui. Na nossa figura, nós temos um exemplo de dois sinais que saem de uma respectiva antena. E esses sinais, durante o intervalo aqui de 100 metros, são monitoradas as suas potências. Perfeito? Em roxo, ou uma cor parecida com roxo, você tem a faixa de 5 GHz e em verde você tem a faixa de 2.4. Percebam, no início aqui, logo próximo do dispositivo, da antena, você vai ter a faixa de 2.4 com uma potência aqui de 40 dB, ou então para transportar lá para os nossos aplicativos, vamos considerar menos 40 dB, perfeito? E menos 46 dB na faixa de 5 GHz. Com o passar do tempo, com o passar da distância, o sinal vai atenuando naturalmente até que chegue em 100 metros e o sinal de 5 GHz está com atenuação de 86 dB e o outro 2.4 com 80 dB. Ah, Bruno, então atenuou muito pouco de um em relação ao outro, não é verdade? Lembra, pessoal, que nós estamos falando que escala aqui, escala dB, escala logarítmica. Então, a cada 3 dB, nosso caso aqui, você tem o dobro do sinal. Perfeito? No nosso caso aqui, nós temos uma diferença de 6 dB. Ou seja, você vai ter aí, na verdade, um sinal 4 vezes maior, um sinal 4 vezes melhor aqui na faixa de 2.4 em relação à faixa de 5 GHz. Bem, você pode pensar, então vou usar sempre 2.4, mas nós temos outras nuances que precisamos levar em consideração também. Lembra, talvez você já tenha experimentado isso na prática, mas a faixa de 2.4 GHz é uma faixa extremamente ruidosa. Micro-ondas, telefone sem fio, babysitter, câmeras IPs, dentre outros dispositivos estão aí nesta faixa. Consequentemente, nós vamos ter sim problemas de interferência e com isso muitas vezes você, com um sinal com uma potência em dB menor, mas com um ambiente menos ruidoso, faz com que nós tenhamos uma melhor rede, uma rede com melhor desempenho. Você também usa essa nomenclatura de dBs para antenas, pessoal. Então, quando você pensa em antenas, o decibel também é usado para expressar o ganho da antena. Aí você me pergunta, mas Bruno, o que é ganho? Bem, vamos lá. Ganho serve para produzir padrões de radiação de sinal para uma direção. Esse é o conceito padrão para ganho. Claro, vamos entender um pouco melhor. E
dBi é a unidade de decibel utilizada para uma antena, né, chamada de antena isotrópica. O que seria uma antena isotrópica? É uma antena, pessoal, que ela vai irradiar sinais para todas as direções. Ou seja, uma antena teórica é uma antena que na prática não existe. Tá? Esse formato que vocês estão vendo em forma de globo, que a antena irradia sinal para todas as direções da mesma maneira, ele não existe. Na prática, isso não é real. Perfeito? E nesse caso aqui, nós dizemos que o ganho desta antena é quase nenhum. Perfeito? Mas deixa eu explicar primeiro, o que é ganho. Bem, pessoal, esse ganho serve para você produzir padrões de radiação, ou seja, faz com que a gente consiga concentrar o sinal em um respectivo ponto. Perfeito? Então, quanto maior é esse ganho aqui, mais concentrada a energia daquela antena fica. Perfeito? Então, se você pensar, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, até mesmo com desenhos, onde você tem um personagem e esse personagem pega toda aquela energia que ele tem, concentra num ponto e mira no seu inimigo. Isso é ganho. Tá? Ou seja, você vai pegar aí uma grande quantidade de energia, por exemplo, a energia aqui dessa antena isotrópica, ao invés de nós irradiarmos para todas as direções, a gente concentra esse sinal em uma única direção. E com isso, ao invés de, por exemplo, nesse caso aqui, essa antena, se essa antena conseguir irradiar para todas as direções de maneira igual por 10 metros, você concentrando o sinal, você, por exemplo, pode chegar a 200 metros. Perfeito? Então, trabalhar com ganho, saber o conceito de ganho é fundamental para que nós entendamos e para que nós implantemos um sistema de radioenlace. Perfeito? Então vamos lá. Como nenhuma antena é perfeitamente eficiente, você vai introduzir nelas esse ganho, essa concentração do sinal para produzirmos aí diagramas de radiação, que é como se fosse um mapa da antena, como nós estamos vendo aqui nessa antena isotrópica. Você vai ter um mapa de até onde aquele sinal vai ser irradiado, tá? E, consequentemente, você tem uma melhor noção do comportamento daquela antena. Então, por exemplo, vejam aqui a seguinte situação. Você primeiro vai ter uma antena aqui vista do topo, tá? Digamos que isso aqui é uma antena, a gente está vendo visualmente de cima, tá? E nós temos, por exemplo, uma antena de 3 dBi. Vejam, ela já direciona a antena de 3 dBi um pouco o sinal. Percebam? Mas, ainda assim, ela consegue um amplo espaço para transmissão. Tudo bem? Aumentando para 9 dBi, você pega essa mesma energia aqui que estava sendo transmitida antes. Ou seja, digamos que eu esteja transmitindo aqui numa potência de 100 miliwatts. Na hora que eu concentro, ou aumento o ganho na minha antena, eu vou continuar com o meu 100 miliwatts, mas ao invés de eu colocar esse 100 miliwatts, por exemplo, aqui em 120 graus, eu vou concentrar esse sinal numa porção menor, por exemplo, 60 graus. Perfeito? E assim sucessivamente. Normalmente, quando você pensa em enlaces de longa distância, você tem que ter uma antena com alto ganho, por exemplo, 15 dBi, ou até mesmo acima disso, de repente 22 dBi, como eu já vi em alguns casos. Perfeito? Então você vai concentrando o sinal em um único ponto, certo? Agora, claro, é muito legal você concentrar o sinal e você ganhar distância, Por exemplo, no nosso caso aqui, eu vou ter um sinal de 3 dBi a aproximadamente 10 milhas, vai dar mais ou menos uns 14 quilômetros, 13 quilômetros. E já com 15 dBi, eu vou ter 80 milhas, ou seja, aproximadamente aí uns 125 quilômetros. Perfeito? Mas, como o sinal vai estar concentrado, é importante que você saiba o seguinte:
Se você tiver enlaces de longa distância, por exemplo, enlaces aqui de, digamos que de 10 quilômetros, como o sinal tem um ganho muito alto, por exemplo, vou botar aqui uma antena de 15 dBi e aqui também, esse sinal fica muito pequeno. Então é preciso fazer um alinhamento muito bem feito para que nós não tenhamos aí problema na hora de transmitir. Porque você tem um sinal tão concentrado assim, é muito interessante, mas se uma antena estiver apontada para cá e a outra estiver apontada para cá, não vai funcionar. Perfeito? Então esse alinhamento muitas vezes tem que ser feito centímetro a centímetro para que você tenha um bom desempenho na sua rede. Então, apenas um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenho uma antena Omni, que é uma antena que irradia para todas as direções, antena omnidirecional, e você pode aumentar o ganho dessa antena também. Vejam, com 3 dB você tem mais ou menos essa área de atuação, que é o que normalmente as antenas de roteadores wireless domésticos têm. Agora, se você for aumentando muito o ganho da antena, tanto aqui é a área de cobertura vertical, né, e a área de cobertura horizontal, digamos assim, vai ser alterada. Porque aqui na área de cobertura horizontal, ela vai aumentar bastante, né? Você vai conseguir espalhar bastante o sinal. Agora, para cima, esse sinal começa a ter falhas, tá? Então, tudo tem que ser avaliado com critério. Claro que é importante que você tenha, por exemplo, em redes indoor, roteadores wireless não com ganho tão alto assim, mas algo como 5 dB ou 7 dB é o suficiente, né? Aí, por exemplo, você pode fazer a seguinte situação: se você tiver aqui, hipoteticamente falando, um corredor de uma escola, por exemplo, e você quiser que esse corredor fique bem abastecido de sinal, você pode colocar, por exemplo, uma antena para essa direção e essa outra antena para essa outra direção. E com isso você consegue cobrir com alta densidade de usuários aquela rede.